Olá, sejam bem-vindos. Hoje o tema da nossa live, como as constelações podem apoiar processos de sintomas, saúde. Bom, então, o Laços de Mulheres, esse mês de novembro, completa 2 anos. 2 anos que eu fundei o Laços de Mulheres, a partir de uma dor minha, um sintoma. Em 2018, eu sofri uma crise de ansiedade. Eu diria que eu tive uma crise de ansiedade, mas ela já estava em mim já há algum tempo, né? Em 2018, eu tive vários gatilhos que acionaram essa ansiedade que vinha e ia embora, vinha e ia embora. Eu sempre naquele trabalho de tentar me equilibrar, de tentar achar o meu centro, de fazer de conta que ela não estava ali, não incluía a ansiedade de jeito nenhum. E aí ela veio para valer em 2018, quando eu tive que procurar ajuda médica. E aí é que essa história, o Laços de Mulheres, ela começa aí. E por quê? Porque eu fiz algumas mudanças na minha rotina e uma delas foi as orações e as meditações por volta das 5h da manhã, que era um horário que estava silêncio em casa, que a família ainda não tinha acordado, era um momento que eu tinha só para mim. E nesse processo eu fui entendendo, era como se eu sentisse realmente um chamado. 2019 eu passei o ano inteiro, viajei bastante por conta do meu trabalho, eu tenho 23 anos de mundo corporativo, e 2019 foi um ano muito intenso, de muito trabalho, de muita viagem, e eu estava nesse processo, nesse tratamento da ansiedade, e aí nas minhas viagens eu me encontrava com mulheres que estavam passando pelo que eu passava. Era incrível, né? Mas a gente diz, Deus coloca, o universo coloca pessoas na nossa vida com algumas intenções, né? Não é por acaso, não é coincidência. E aí eu disse, poxa, eu estou fazendo um caminho de autoconhecimento, estou buscando ferramentas de ajuda. Conheci a Ana Patrícia, minha professora, que o Oswaldo, que vai participar hoje, também conhece, e inclusive ele participou da minha formação com ela. Comecei a entender como trabalhar com mulheres, e então, no final de 2019, eu fundei o Laços de Mulheres. E por que eu tô contando toda essa história? Porque novembro faz 2 anos de tudo isso, e eu queria fazer algumas lives especiais, trazer pessoas especiais, e aí eu procurei um tema que tinha a ver com o que eu faço, que é homens e mulheres que inspiram pelo propósito. Então, ao longo de novembro, do mês de novembro, e ainda vou continuar em dezembro, trazendo pessoas que realmente inspiram propósito pelo que elas fazem, seja no âmbito das constelações familiares, seja na psicologia, em diversos canais. Pessoas que se expressam na vida através do seu trabalho, da sua profissão, e que de alguma maneira impacta a vida das pessoas. E hoje eu me sinto muito honrada de ter comigo aqui, que aceitou o meu convite. Me sinto realmente honrada e assim de uma maneira muito humilde, né? Porque aqui sou aluna, o Oswaldo Santucci, que participou da minha formação como consteladora familiar. Eu disse para ele que seria uma grande oportunidade da gente falar de forma muito séria o papel das constelações na saúde. Hoje nós vamos falar de saúde e sintoma, né, como coadjuvante. Ele vai falar com muito mais propriedade, mas aqui eu quero que vocês que já estão nos assistindo e que vão assistir essa live depois gravada, que tenham consciência de que a constelação
um dos princípios sistêmicos é o pertencimento e todos têm um lugar. Então, em nenhum momento a constelação ela tem o intuito de ser melhor do que nenhuma outra terapia, quanto mais na medicina. Então, aqui nós vamos trazer a possibilidade, um olhar que vai além para esse sintoma, para essa saúde. E para quem estiver nos assistindo, que tenha algum problema de saúde, que continue com o seu tratamento médico e que, de repente, se abra a possibilidade de olhar para esse sintoma como um sinal que algo precisa ser olhado, algo precisa ser visto, algo precisa ser incluído. Então, eu vou convidar o Oswaldo para entrar aqui com a gente. Ele é diretor do Instituto Conexão Sistêmica, é professor de constelação familiar, foi meu professor. Inclusive, eu estava aqui olhando, Oswaldo, a sua aula, né, sobre saúde, inclusive no meio do módulo. Orientador e mentor sistêmico e facilitador em processos de mudança. Tem alguns livros que depois eu vou deixar aqui para vocês verem, mas tô com eles aqui na mão, né? Os toques na alma, que eu uso inclusive os exercícios nas minhas vivências sistêmicas. A Gláucia Paiva, sua companheira, olhe e veja além, enfim. Deixa eu convidar ele aqui para chegar, e quem tiver perguntas, quem quiser saber sobre algum tema. Oi, Oswaldo. Tudo bem? Tudo, e você? Deixa eu dar uma ajeitadinha. Tudo jóia. Tava te assistindo aqui, tudo Seja bem-vindo. prestando atenção. Imagina, obrigado. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, né? Obrigada. Eu estava aí agora acompanhando, você estava falando dos livros, né? Uhum. E aí você me colocou, mas eu estava assistindo aqui juntinho. O Oswaldo, eu me lembro na nossa última aula com a Ana, né, que foi no final do ano, né, que foi a prática. Eu me lembro que você estava falando, eu falava assim, nossa, eu conheci aquele Oswaldo durante as aulas sobre saúde, sobre sintoma, né? Ele tão contido, tão sério. E aquele dia você estava tão à vontade, eu falei, nem parece o mesmo Oswaldo que eu via durante as aulas. Então hoje fique à vontade. Não, eu estou sempre à vontade. É que quando você faz assim alguns tipos de gravação, como aqueles que no instituto, que tem lá uns protocolos para seguir, uma série de coisas que você tem que fazer. Então, não é uma coisa muito simples, né? Então, sei lá, tem momentos em que a gente está falando lá do tema, tem um tempo para fazer, tem uma série de coisas que você tem que seguir, então a gente acaba não tendo muita oportunidade, até porque não está interagindo com ninguém, é uma coisa diferente, né? Você dá uma aula para a câmera e você dá uma aula interagindo com as pessoas. Tudo isso são novos modelos, né? E a gente vai também se adaptando e acostumando, e à medida que você também faz dessa forma interativa, né? Dando as aulas, por exemplo, pelo Zoom, né? Ou por outras plataformas onde haja essa interação ao vivo, elas são diferentes. Eu mesmo, quando faço algumas gravações aqui, eu procuro ter algumas pessoas para ter um pouco dessa interação. Então, são modelos diferentes, mas legal. Eu estou sempre à vontade, fico muito feliz aí com o seu convite. Ele está falando com meninas aí do Laço de Mulheres. Pois é, o meu público é mais feminino, né? Mas não que eu não incluo os homens, inclusive essas lives eu até fiz questão de colocar homens e mulheres, né? Que inspiram pelo propósito.
Você acho que é um dos primeiros homens, né, da minha lista de convidados que vai aparecer aqui. Por enquanto, só a mulherada imperou. Pois E eu é meio queria. comum, viu, Marcele? A gente vê mesmo nos cursos, a esmagadora maioria das pessoas é um público feminino, É, por alguma razão. Isso tem mudado um pouco, mas de qualquer maneira tem toda uma fala e todo um processo que não sei, talvez toque mais o feminino. Eu não sei explicar por quê, mas isso é um fato, né? é. Independente de estar num grupo de mulheres Você ou não. Aliás, essa era uma pergunta até que eu ia te fazer, não está muito a ver com o tema, mas é por uma curiosidade. Você acha que tem a ver com essa questão de a mulher busca mais ajuda nessa questão do autoconhecimento? O homem será mais cético? Ou a mulher empurra, Não às vezes, o sei se eu homem acho que é para ir? muito. Essa é uma fala que vai fazer sentido, mas eu também não sei se é isso, sabe? Eu não Uhum, sei se é só isso, sabe? Eu acho uhum, que tem uns modelos. Eu hoje, cada vez mais, eu tenho visto, por exemplo, com bastante alegria, aliás, casais que estão juntos trazendo temas aqui para fazer processos individuais sobre os filhos. uhum, Então, não tem mudado um pouco isso. Quando eu lembro quando eu comecei, sei lá, 2003, 2004, os homens uhum, chegavam meio assim, né? Vim aqui, minha mulher falou para eu vir, minha mãe falou para eu vir. Tinha sempre uma figura assim. Cada vez mais isso tem mudado. Eu acho também que o próprio processo com que o desenrolar desses formatos para o desenvolvimento humano também estão atingindo outras formas, outras línguas ou linguagens, né? Outras formas de comunicação que talvez atinjam também a inclusão das necessidades do masculino, que na verdade tem suas nuances aí de diferenças. Então, eu não uhum. sei ainda te dizer se é isso ou se é aquilo. Encaixa bem essa ideia de que mulheres buscam mais autoconhecimento do que os homens, mas eu acho que ainda é pouco para a gente cravar assim, é isso, sabe? O que a Uhum. gente percebe bastante é esse modelo, até porque tem mais mulher do que homem no mundo também, para você ter noção. Sim, claro que tem. Osvaldo, eu queria te começar te pedindo uma gentileza para você, porque que a gente faça desse espaço um lugar da gente falar de forma muito séria sobre as constelações familiares, né? A gente sabe que tem se propagado algumas informações que são incorretas, tem pessoas que têm dúvidas sobre a própria constelação, confundem com religião, com espiritismo e uma série de outras coisas. Então, antes de você entrar no tema sintoma e saúde, se você pudesse fazer um overview aí para quem está nos assistindo, para a gente já entrar no tema sintoma, porque já tem gente perguntando aqui, inclusive, que eu já anotei aqui para te fazer essa pergunta. Raquel, sua pergunta está anotada, tá? Eu já faço essa pergunta para ele. Bom, É com você. para mim é muito tranquilo, Marcele. Eu não tenho tido, né, mesmo aqui no Instituto, ou mesmo no nosso trabalho, um certo distanciamento. Eu não sei muito o que acontece assim fora desses comentários. Muitos que eu acabo percebendo fazem pouco sentido para mim. Eu conheço bastante o processo de como as constelações funcionam, né? Uhum, A gente já fez aqui um número enorme de eventos, com um número também muito grande de profissionais que por aqui passaram, né? Então, para mim faz pouco sentido essa relação. O processo da visão sistêmica que a constelação se encaixa, seja para falar um tema, por exemplo, como a saúde, né, os sintomas, ou qualquer outro tema, na verdade, ele tem uma relação muito próxima daquilo que acontece
de uma forma fisiológica. Então, já é sabido que a gente tem dentro do próprio DNA informações de modelos de movimentos de sentir, de pensar, de agir, de várias gerações. Então, quando eu comecei a trabalhar em 2003, 2004, fazia algum sentido para mim que as pessoas ficassem um pouco assim, porque era uma novidade. Não que não fosse conhecida, lógico que a constelação hoje é muito mais conhecida, mas não nesse sentido. Que as pessoas achassem um pouco estranho, ficassem um pouco com dúvidas, de estar falando, por exemplo, de relação com a nossa ancestralidade, e aí estaria falando de gente morta, e é óbvio, o crachá principal de um ancestral, ele não está vivo, né? Mas, na verdade, são as informações que estão dentro da gente, né? Quando a gente está pensando num aspecto, sei lá, quando eu pego uma foto da minha avó e vejo lá pequenininho, mão dada com ela, e tem uma sensação, é uma sensação das minhas lembranças, das histórias que eu vivi e de momentos que eu vivi. Portanto, estou falando da minha avó, aquela avó, entre aspas, que mora dentro de mim. Então, todo o processo do trabalho, ele se encaixa com as nossas informações transgeracionais. Tudo aquilo que a gente traz desde a barriga da nossa mãe, e às vezes até antes disso, né? No encontro dos nossos pais, no desejo de ser pai, ser mãe, né? De ter filhos, todo o processo que a gente vive dentro da barriga da nossa mãe, tudo aquilo que ela sentiu, tudo aquilo que o casal vive, todas as suas dificuldades, as suas coisas boas, tudo isso são passados, né, para o feto. Isso também não é nenhuma novidade, não é a constelação que fala disso. E quando a gente chega e nasce, uma boa parte, 70%, 65%, 70% do nosso sistema nervoso não está formado. Ele vai se formar através dessas relações. E, óbvio, no início, né, como a gente depende dos nossos pais, com aquilo que a gente se relaciona na percepção e na sensação daquilo que eles sentem, daquilo que eles passam para a gente. Então, isso é que vai formando. Se eu tenho uma mãe mais estressada, ou um pai mais estressado, vamos falar assim, um aspecto da mãe que fica mais fácil, porque a gente está dentro da barriga da mãe. Então, eu posso ter várias dessas informações, e quando eu chego aqui, depois do meu nascimento, muitas situações elas são entendidas pela criança da mesma forma. Então, você pode ver em filmes, né? Hoje é tão bacana que a gente tem tantas informações assim. Se uma criança deixa um prato cair, eu vou na sua casa, levo o meu filho de 3 anos. Aí ele vai pegar lá a comida que você ofereceu, lá no banquinho do lado, tal, e ele deixa o prato cair e quebra. A primeira coisa que a criança vai fazer é olhar para o pai ou para a mãe. Se eu olhar, for até lá, descer na altura dele e disser para ele, tá tudo bem, foi só o prato que quebrou. Ele vai reagir de uma forma. Mas se eu ficar logo estressado, o que a Marcele vai pensar de mim? Que puta criança. É o Mr. Bean, né? Meu filho é o Mr. Bean, derrubou o prato, parece um maluco. Imediatamente a criança vai se conectar com essa sensação, e essas informações, à medida que elas vão acontecendo mais e mais vezes, viram meio um padrão. Então eu cresço, estou lá com os meus 40 anos, e a hora que acontece alguma porcaria na vida assim, a primeira informação que eu posso ter, se isso ainda está dentro de mim, eu vou reagir de uma forma em que o meu sistema nervoso simpático vai, é uma reação. Caiu não precisa ser o prato. Eu, sei lá, estou fazendo uma apresentação e cai aqui o celular. Eu não tenho aquela presença com essa ligação, eu não tenho essa presença. Estou usando esses exemplos para as pessoas entenderem, né? Pediu isso. E o que a constelação acaba olhando, dado aquilo que o cliente traz como uma questão, eu me lembro de ter frisado muito isso lá no nosso encontro, ao vivo, lá quando você estava fazendo o módulo em que eu tive a minha pequena participação. A partir disso que o cliente traz, a gente vai perceber um tipo de comportamento que é um padrão, uma sensação padronizada, né? Uma repetição, e é isso que o processo vai mostrar.
que pode ser uma ligação transgeracional, algo que viveu, uma lealdade com avô, com bisavô, com pai, com mãe, ou algo que se desenvolveu na minha própria formação da estrutura da minha personalidade. Então, eu posso ser um cara mais ansioso, que não tenha nada a ver exatamente comigo, mas porque eu vivi uma série de sensações de ansiedade que me deixaram com características de 3 pontos principais. Qualquer ser humano faz. 2 deles, qualquer mamífero faz. Nós temos como a gente é muito especial, a gente tem mais um que ajuda pouquíssimo. Os outros 2, os bichos se safam melhor que a gente. Então, vale dizer que se um cervo está andando pela pradaria e é perseguido por um felino qualquer, né? Que essa é a vida do alce, dia e noite. Ele sai correndo, vamos supor que a gente lá naquela torcida que a gente está, o alce se salva. O que o bicho faz de diferente é que há toda uma descarga naquilo que acontece naturalmente dentro dele, e aí ele vai voltar para o mesmo lugar. Ele tem uma capacidade muito bacana, que é olhar de novo para o matinho que está na frente dele, uma parte da atenção dele, do cérebro dele, está focado para dividir o matinho que é para comer e o matinho que é venenoso. Ele está prestando, tem todo um processo orgânico, natural que acontece. E a outra parte do cérebro dele, a gente percebe naquela olheirinha que fica assim, vendo quando de novo volta lá aquela leoa e que sem querer pisa naquele graveto, ele já ouviu, imediatamente ele entra nesse processo de reação, de fuga. Uhum. A gente não tem essas coisas, elas funcionam muito juntas. Então, seria o equivalente, como diz o meu professor Beto Dias, que me atende com processos de experiência somática, seria o equivalente que a gente estivesse almoçando assim, sabe? Quando um olho aqui, um olho ali, um olho aqui, é um desespero. Isso. Porque a informação que a gente tem ao acontecer alguma coisa é entrar em imediato movimento de luta. O que quer dizer? E vem toda uma adrenalina para a gente estar pronto para algo que vai acontecer e às vezes não acontece nada. Vou atravessar uma rua e, por ter vivido algumas situações de acidentes, tal, uma pessoa toca lá, aqui em São Paulo, você é daqui? Eu sou de Indaiatuba. Você é de São Paulo? Eu sou de Indaiatuba. Tá bom, tá bom. Não deve ser muito diferente. Hoje deve ter em Indaiatuba o pessoal que anda de moto e o pessoal que anda de bicicleta. Aqui, quando a gente atravessa uma rua, não só vale olhar para o carro, como tem que pensar na bicicleta que vem ao contrário e na moto que vem em cima da calçada. É a vida do paulista. Sim. Né? Então, vamos supor que eu tenha sofrido algum acidente, ou vários acidentes, ou alguém da minha família tenha sofrido um acidente. Aí vem lá o cara da bicicleta na contramão, ele dá uma clique com aquele barulhinho assim, contando que você é obrigado a fazer. E eu posso entrar num imediato estado de adrenalina, porque é como se aquilo fosse me pegar de novo. Né? Sim. Esse é um aspecto que a gente faz, que é a história do luta, né? A preparação do corpo para algo. Né? A outra coisa é fugir, que vem toda uma preparação como se eu tivesse que correr uma maratona para sair de lá. Né? Não é que a gente sai correndo, né? E a terceira coisa que nenhum outro mamífero faz, e que a gente faz, já que a gente não esquece o que aconteceu, a gente um pouco congela dentro da gente essas informações. E o que o processo da constelação mostra, que isso não só na questão biográfica, mas por essas informações. Eu estou falando dessa coisa de DNA mais para atender aquilo que você acabou de me pedir, para trazer um pouco o conteúdo das coisas como as coisas são. Então, não é que o acidente que meu avô sofreu, um aspecto que ele teve, não sei se é acidente igual, mas algo que aconteceu com ele que sei lá, lutou na guerra e aquilo deixava ele em estado de alerta o tempo inteiro, na trincheira lá na Alemanha, lutando contra os alemães, já tinha na invasão que o exército fez lá, nos Estados Unidos, por exemplo. E ele tinha que ficar o dia inteiro acordado, então ele tinha todo aquele estado assim. Eu acabo me conectando com isso. Por quê? Hoje a gente pode falar, porque essa informação vem no DNA. Então pode ser algo meu, da minha história,
ou então, às vezes, a constelação revela que é um outro lugar, aquele sentido tem um outro lugar, portanto, aquele sintoma tem um outro lugar. E por isso que, quando eu falei com você, eu fiz essa divisão, o sintoma e a saúde. Porque lidar com alguns sintomas, como esse que você estava descrevendo, contando uma bonita história, a razão pela qual você montou esse grupo do espaço, né, o coletivo do Laço de Mulheres, por algo que tinha acontecido com você e que você percebeu em muitas mulheres, elas podem ter um estresse, esse estresse que você tinha, essa história. Lógico, no mundo corporativo, a mulher tem 1 milhão de razões para viver processos assim, mas pode ser que parte disso, o gatilho disso também, seja algo que aconteceu antes, Sim. na transgeracionalidade. E é isso que a constelação mostra através da técnica, a gente aprende a fazer de uma forma profissional, tem várias maneiras de fazer, e a gente simplesmente destaca algo que pode ser uma coisa mais secundária, né? Pegando o exemplo que você deu, não falando de você, mas de qualquer pessoa, fala de mim, que tive um processo de 2008 assim, parte era da minha própria existência, um estado de estresse muito grande, né? E quando eu fui me lembrar, visitando um médico que trabalhava com informação, vários deles fazem isso, para fazer a anamnese, eles fazem uma pergunta, né? Seu pai morreu, como ele era um cara mais velho, eu também não sou nenhuma criança, eu comecei a explicar para ele o que eu estava sentindo, ele falou assim, vamos simplificar, vamos fazer do meu jeito. A gente tem 2 chances de morrer. Uma delas é ter um câncer, né? E a segunda é ter algum problema cardíaco muito violento. Qualquer outra coisa tem jeito, diabetes, todas, assim, ele foi meio brincando um pouco comigo, porque eu estava contando uma história meio dramática, assim, do que seu pai morreu, do que sua mãe morreu, quando que ele morreu. E respondendo para ele, eu percebi que naquela idade que eu estava, minha mãe e meu pai tinham falecido. Né? E do que foi exatamente os dois com relação a problemas cardíacos, notadamente o meu pai. Né? E então ele falou assim para mim, bom, então nós vamos começar por aí, vamos cuidar do seu coração e depois a gente pensa nessa questão da ansiedade, outras coisas que você tem que fazer, se distrair, aquelas coisas que os médicos falam de modo geral, que eles ficam bravos porque paga a consulta para ele dizer aquilo que é óbvio, né? Você precisa relaxar, precisa passear, tem que trabalhar menos, tal. Mas não é muito diferente isso da gente perceber que ligação pode ter, se eu não sou o médico e sou o orientador sistêmico, o consultor, o nome que a gente dê para a profissão que a gente tenha para trabalhar com as constelações, que é uma coisa bonita das constelações, que elas se encaixam em várias profissões, né? É possível de se encaixar em várias profissões. Como eu não sou um médico, eu faço outros tipos de perguntas. Né? E muitas vezes a gente percebe que não é exatamente porque morreu com tantos anos, vai morrer, mas que há uma repetição de um padrão que leva ao estresse. Estou agora falando de mim, não, mas você falando do masculino, né? E que tem a ver com várias coisas que são pesadas e muitas vezes não são pesadas na minha vida exatamente, mas são informações que vêm do peso dos homens, do meu bisavô, do meu avô, do meu pai, que tinha essa coisa, que está em nós até hoje, de ter que prover, de ter que não sei o quê, de ter que não sei o que lá. Aquilo que vai trazendo um nível de desgaste e sintomas que vão aparecendo e que acabam podendo chegar a se estruturar numa doença. Sim, sim. Porque a doença e o sintoma seria a última instância, aonde fica mais fácil. Tem sintomas antes. Tem os sintomas e aí. Sintomas antes. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Ele tem uma função, né, Oswaldo? Eles têm funções então, aí, né? Tem essas histórias, assim, que se a gente fizer uma coisa como se fosse uma linha do tempo, né? E você usa um tipo de modelo de constelação focada muito na estrutura familiar, você vai encontrar que
muitas vezes, ainda bem que eu estou falando muitas vezes, não estou falando que todas as Todas as vezes, vezes, é. Uhum. muitas vezes, que não é igual a todas as vezes. É interessante que há como se nesse contexto da família, parece que o sintoma representa uma exclusão, Uhum. ou algo que não está fazendo parte. Vou contar rapidinho uma história aqui. Eu trabalhei uma vez com uma criança, é ótimo trabalhar com crianças, assim, 7, 8 anos, que você monta. A gente fez um diagnóstico, na verdade, para a mãe que me procurou, e a criança é muito aberta para essas informações. Então, ela colocou a família inteira dela, ela tinha uma síndrome, né, que acontecia, e ela não estava conseguindo entender muito bem os medicamentos, estava um pouco confuso, podia ser isso, podia ser aquilo, podia ser isso, que lá. E ela quis fazer uma constelação e eu falei para ela, eu preferiria fazer um processo com a sua família para a gente entender um pouquinho aonde para onde esse olhar dela está indo, né? Onde ela Uhum. está olhando? Para onde ela está olhando? Porque ela não tinha nenhuma coisa assim que estava instalada. Era uma síndrome que atrapalhava a respiração dela, coisas. Então não podia ser muita ginástica, mas ela estava vivendo uma vida normal. Uhum. E aí ela fez tudo, pois a família foi muito bonitinha. Eu conto essa história para todo mundo, porque ela é a razão pela qual eu tenho os meus 10 joguinhos de boneca, que ela foi pondo lá, a tia. Então ela tinha uma lembrança de todas as pessoas, assim, super bonitinha, ela montou uma mesa. Assim. Aí já não tinha mais nada, não tinha nem mais boneco, assim, ela queria pôr o cachorrinho, o peixinho. Eu não tinha, ela ficou meio brava. Assim. Aí eu falei, então, você sabe do que você está aqui? Você tem está acontecendo uma coisa com você, né? Ah, eu sei. E se você tivesse que escolher uma bonequinha, um bonequinho para representar isso, ela já foi pegando assim, e ela ia enfiar em cima de alguém. Eu falei, sem destruir o que ela fez, porque ela tinha feito toda a família, sem destruir nada. Ou seja, sem pôr, não dá para pôr uma bonequinha em cima da outra. Aí ela pôs bem atrás de um personagem da família. Não vou falar aqui. Uhum. E próxima, vivo, que ela tinha. Aí eu falei, tá bom, então tá bom. Legal. Quando eu fui conversar com a mãe dela, ela me contou a história de que essa personagem, ela tinha a menina tinha uma ligação muito forte, mas por uma questão familiar, com todas as razões das explicações, e aqui nunca caberá julgar isso ou Julgar. aquilo, Uhum. a família tinha dado um distanciamento, mas distanciamento mesmo, assim, do tipo, se você lá é essa minha parente, eu diria para minha mulher assim, eu não quero que a minha filha conviva com a Marcela, Uhum. entendeu? Coisa mais ou Entendi. menos assim. Então, o que que o coraçãozinho mostra nessa história? O que que demonstrou esse sintoma que já estava, ela trouxe uma síndrome mesmo. Eu trabalhei através do sintoma, Uhum. aquilo, ou seja, o que é que com aquela síndrome a mãe olhava para a filha e entendia o que ela tem, e era uma questão respiratória. O sintoma era uma dificuldade de respiração quando ela fazia qualquer tipo de atividade. Uhum. Então aquilo era ruim para a ginástica, para as coisinhas que a criança faz, né? 500 atividades que tinha antes da pandemia, vai aqui, vai ali, vai. E isso faz muito tempo, nem se pensava em pandemia. Então, ficou claro que, na verdade, o que ela estava expressando dentro desse processo? Ela estava sentindo o que talvez o pai ou a mãe, né, tivessem sentido. Vamos supor que fosse a minha mãe. Uhum. Então, eu poderia estar um pouco chateado se fosse a mãe da minha mulher. Eu não queria, mas a minha mulher podia estar, puxa, é minha mãe, né? E a criança se conectou com aquela sensação do casal. É muito comum isso. Então, esse sintoma revelou uma exclusão, algo que estava acontecendo no âmbito da família e que a criança estava trazendo essa mensagem. Então, muitas pessoas lá atrás, e usam até hoje, qual é a mensagem que o sintoma ou a doença traz? É Uhum. interessante isso. O que a gente, para não fazer uma história muito grande, o que a gente olha muito hoje
é mais um aspecto da sabedoria que esse sintoma, que essas doenças podem... É uma palavra meio estranha, né? Isso tem Sabedoria. uma sabedoria. Tem, porque tem uma sabedoria de algo que está acontecendo dentro da gente. Então, Uhum. quando a gente trabalha com um adulto nessas situações, o que é que, na verdade, falta, ou faltou, ou algo, ou alguém, ou uma situação que lá atrás não terminou. Uhum. Ou seja, eu posso ter me separado, ser um homem adulto e que me separei, fiquei distante das minhas filhas. Quem cuidou das minhas filhas foi a minha mulher, uma situação absolutamente normal na minha geração. E depois eu posso estar conectado a uma sensação de, num outro momento da vida, de dizer: puxa, isso não foi legal. Eu Uhum. começo a entrar nesse processo, né? E sinto que não tem uma recuperação, porque não dá para voltar no tempo, 10, 20 anos atrás. Mas isso acaba me consumindo internamente. Então, há uma sabedoria e que quando a gente trabalha com uma pessoa, por exemplo, um aspecto como esse que eu estou citando aqui, né, aleatoriamente, a gente pode encontrar conexões transgeracionais de algo que também aconteceu na família desse homem em outras ocasiões. E talvez não fosse uma separação, mas fosse uma ruptura, por exemplo, Ruptura. busca, né? A repetição Então, da é ruptura, muito bonito esse. a repetição da ruptura pode ser de um jeito diferente, não necessariamente da mesma forma e com a mesma pessoa. Não precisa ser um relacionamento O que pode ser amoroso. uma ruptura para alguém que tenha, seja nascido no final dos anos 50, como no caso? Então, os meus avós seriam lá dos anos 30, 30 e poucos. Eu poderia ter um avô que a família decidiu, por exemplo, uma história que não é a minha, mas que poderia ser, Sim, na época da guerra, na Itália, que a mãe pegou e falou assim: bom, a gente não tem como sair, não tem dinheiro, mas tem como pegar e pagar um navio e mandar ele embora. Está indo embora o nosso vizinho, manda ele junto. Então, é uma solução, seria uma solução para o pai e para a mãe, e a criança podia ter ficado com a sensação de que algo se rompeu. Se sim, rompeu a relação com os pais. sim. Por exemplo, isso. Por exemplo, isso, né? Uhum, E histórias que aconteceram no nosso mundo aqui no Brasil. A sim, gente é muito... Ou pessoas afrodescendentes que têm não é exclusão, é mais do que exclusão, sabe? Arrancar a pessoa de um lugar para o outro. E também não precisa ir nem muito longe, trabalhando em várias regiões do Brasil, não é muito raro você encontrar recentes histórias, inclusive, de casamentos de avós das pessoas que você está trabalhando, cuja avó, por exemplo, foi caçada pelo avô, foi laçada para casar, foi dada para casar. uhum, Não vai muito longe. Nos anos 70, ainda você via em alguns lugares do Brasil, uhum, muitas famílias que até ofereciam para a pessoa levar a filha embora, porque ficava com medo de não conseguir dar conta. uhum. E acontecia mais com as mulheres, isso, porque o homem meio fazia parte, os meninos faziam meio parte da mão de obra da família. Por exemplo, não estou dizendo que essa é uma história. Então, Sim, não precisa ir tão longe da Segunda Guerra Mundial, que a gente conta muito. Tem vários ambientes onde isso pode ter acontecido. Então, nesse sentido, a gente trabalha, entre aspas, né, com essa sabedoria que o próprio sintoma traz, que muitas vezes é uma relação de exclusão, mas e o que mais pode ser? Então, fica como se assim, aberto a, a seja lá o que for, uhum, né? Para a gente não trabalhar procurando, né? Você vai lembrar que eu falei isso. A gente põe a atenção da gente, uma coisa não tem que ser uma exclusão, a gente vai direcionar um pouco, mesmo sem querer, sim, para isso. Então, está um pouco aberto para o que mais pode ser que possa, para a pessoa que sinta, trazer um tipo de alívio e que possa abrir espaço através de uma confiança melhor que a pessoa acaba sentindo, que algo se acalma dentro dela em relação ao passado da família,
E ela, por exemplo, acaba encontrando um médico melhor para o seu tratamento, acha alguma coisa mais, sabe? Assim, ela está mais aberta ao movimento da cura, entre aspas, ou de encontrar a solução para a questão dela. Então, é interessante isso. Essa visão hoje de olhar para o que não é a mensagem do excluído, do sintoma, uma doença pode trazer, mas o que é, dentro desse olhar, tem uma sabedoria ali, um conteúdo de sabedoria, de recurso que pode ajudar a encontrar algo que faça assim. Né? E a hora que a gente tem um estado diferente da tensão, algo se solta e a gente fica mais inteligente. Isso se a gente tem algum tipo de dúvida, procura ler, eu não lembro agora o nome do autor, mas lembro o livro, A Biologia da Crença. Ele fala bastante sobre esse livro, sobre esse aspecto de que o estado dessa presença traz uma possibilidade de mais inteligência. Ou se você procurar, eu não sou nem nenhuma ligação com outras religiões e tal, mas se você vê lá coisas que estão na medicina chinesa, por exemplo, a própria meditação, né? Os budistas falam disso, que a gente hoje fala da meditação, do mindfulness. Isso. Aí você está num estado onde você está aberto ao que se apresenta. Ao que se apresenta, E o que a constelação trabalha em conjunto com isso é que se a gente está focado em alguma situação anterior, em que a gente está como se fosse num estado de alerta, vigiando um acontecimento de 20, 30, de 40 anos atrás, sem saber, não tem abertura para... Então, essas coisas se encaixam. Por isso que esses trabalhos somáticos e dessas ordens, eles acabam chegando no mesmo, mais ou menos no mesmo lugar. Aí você fala assim, tudo isso que a ciência está mostrando, não é curioso? Eu que não sou cientista, nada disso, mas que leio sobre isso, falo, interessante que esses caras falavam disso há quantos mil anos atrás, né? É interessante. Muito, muito. E justamente quando você olha, sem saber que olha, né? Sem saber que olha para algo lá atrás, né? Que está vinculado de alguma maneira, não está disponível para o agora. E aí as coisas não acontecem, e aí, através de um processo, eu me recordo uma vez que nós estávamos na mentoria, e uma aluna pediu para ser constelada pela Ana, e ela tinha um problema, né? Acho que era uma dor no ombro. Aí ela fez a constelação, nós estávamos presentes, e aí ela até mencionou, ela falou, veja, entenda, a constelação não vai te curar, mas há uma possibilidade de que muitas portas se abram para o seu tratamento. E eu me recordo que 40 dias depois a gente teve uma outra mentoria e ela disse, naquela semana eu fui para um lugar que eu não costumo ir, encontrei uma pessoa que eu nunca ouvi falar, que cuidava exatamente do meu problema e eu não sinto mais dores, né? Então, esse é um exemplo do que você acabou de dizer, né? A constelação, ela se abre para aquilo, ela olha para aquilo, ela entra nesse estado de presença e consequentemente, tudo flui, né? As coisas fluem. É maravilhoso isso, né? Eu agora estou olhando para você e estou prestando atenção em você. Está num quadro aqui na minha frente, estou olhando para o seu rosto. Atrás, aqui precisaria ficar fazendo um pouco assim, com óculos, para poder enxergar em cima, né? Mas vamos esquecer essa questão do visual. Eu não estaria prestando atenção no prato, que agora eu taquei o olho lá, eu imaginei que era um pratinho, mas é um loguinho do Laço de Mulheres. Do Laço de Mulheres. Né? Se eu não estou aberto, eu estou focado, imaginando aqui que você é essa a dor no ombro, tudo que isso, porque não é a dor no ombro, é tudo que isso significa, porque é um impedimento. Eu posso me sentir A, B, C, D, que eu me sinto assim, outra pessoa que tem
Todo mundo fala, nossa, não tem nada a ver, eu me sinto YZ, me sinto AB. Uhum. O fato é que a nossa atenção está da parte dela, como se fosse o nosso disco, né? Uhum. Está tomada com aquilo. Então eu não estou vendo aquilo. Se algo abaixa em mim, tem um quadro, então de Uhum. repente aquele quadro que era o negócio que eu tinha que estar enxergando, eu não estou enxergando. Então passam coisas na nossa frente e a gente não vê, porque a gente não tem espaço para um novo. Só para tirar um pouco essa ideia, né? Eu estou aqui atendendo o que você me pediu, para não dar esse ar meio, puxa, então é mágico, as pessoas vão então vai procurar o médico certo, não. Eu vou estar aberto ou aberta a que enxergar além dessa focalização de algo que é inconsciente, que eu não sei nem que eu fico olhando para isso. Uhum. A minha atenção está ligada a isso. Então eu vejo você e tô, ao invés de estar me relacionando aqui com você, com as pessoas que estão aqui, outra coisa, eu estou relacionado com, vamos dizer que o assunto seja pesado para mim, estou relacionado com uma doença que eu estou, então eu comecei a falar disso, estou indo para lá, então eu perdi essa relação e perdi tudo que está acontecendo entre aquilo que eu dei um exemplo da visão, Da visão. mas eu poderia, você está falando uma coisa, eu estou ouvindo outra, porque eu preciso que isso venha para mim de uma outra forma. Ou seja, distante do estado de presença, a gente tem menor capacidade de ir na vida. E o processo de constelação ajuda. De que maneira? Encontrando esses links transgeracionais, lealdades, essas ligações, e transformando isso através do processo, né? Ou de algo que está estabelecido em mim na minha própria biografia. Eu posso, por exemplo, ter tido todo esse estado de aonde eu cheguei com essa história. Eu nem pelo meu pai aos X anos. A razão pela qual ele era estressado era um pouco mesmo que a minha, só que ele viveu uma situação, eu herdei uma situação. Uhum. Então, essa era a diferença. Mas o mal que isso causou em mim e nele foi o mesmo. A única coisa que teve diferente é que eu me safei. Uhum. E ele não. Né? Sim. E é isso. Na verdade, é isso. Simples assim, profundo dessa maneira. Então, não tem um processo mesmo, é algo que está ligado a essas coisas, né? De a gente trazer as informações mais para o presente e poder abrir espaço para a gente olhar e ver. Não olhar e ver outras coisas. Uhum. Ver. Que não estão colocadas aqui. Olho para você e, através da nossa conversa, estou conectado na minha doença. Uhum. Eu não estou falando com você. Tudo que está acontecendo entre nós, eu estou me relacionando com uma outra coisa. Uhum. Isso é algo do meu físico. Mas poderia ser você me levar a pensamentos de coisas da minha transgeracionalidade. Então, a minha atenção está lá, não está aqui. Uhum. Então, eu não estou performando. Não estou tendo uma condição. Então, se fosse um trabalho, amor, tal, tem umas coisas assim. Sim. Você fala, nossa, mas a gente não fica disponível, né? Distante. A gente não fica disponível, né? Não tem disponibilidade. Então, esse é um ponto bem interessante. E o processo, tanto do sintoma quanto dessa questão da saúde, ele é muito emblemático para a gente. Porque são coisas que a gente vive. Não é um mal psicológico, assim, que a gente fala de uma situação, que a gente fala, eu não sei muito bem isso que eu não tive. Questões de sintomas, de doenças, ou a gente se relaciona com algo que a gente sente, ou é muito próximo, com um familiar, não precisa ir muito longe para a gente entender coisas assim. É isso. Muito bom. Tem uma pergunta. Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Ela colocou assim, ó. Ciclos familiares repetitivos, como perdas materiais, trabalho, e agora um processo de transtorno na área da saúde. Como lidamos com isso através da visão sistêmica? Aqui tem várias perguntas numa só, né? Porque aqui fala de... Então tá, essa é a Raquel? Isso, a Raquel. Isso.
Não, Raquel, não sei se ela está aí ainda, mas Raquel, essa ideia de pegar uma coisa dentro de uma caixa e tentar obter uma resposta é algo que a gente não deveria fazer. Uhum. Porque uma história como essa, ela pode ser para o Francisco de uma maneira, para o João de outra, para a Maria de outra, para a Rosana. Uhum. O trabalho sistêmico ele precisa desses fatos, mas ele precisa do contexto desses fatos Isso. e da história de cada um. Uhum. O cenário onde tem. Então, a Maria pode viver uma situação como essa e ter um cenário familiar diferente do da Raquel, ou da Marcele ou do Oswaldo. Uhum. E isto vai fazer diferença. Sim. Porque a atenção vai estar em alguns lugares, a gente vai fazer o processo para entender. E a atenção, quer dizer, ela vai estar impregnada em cada uma das pessoas de uma forma diferente. Então, de um modo geral, essas perdas, esses acontecimentos, eles podem trazer um estado de estresse interno, uma coisa que a gente nem consegue muito bem entender que a gente tem, mas a gente sabe que a gente às vezes fala assim, nossa, eu sou muito agitada, e vou aqui, vou ali, e é uma fase da vida a gente acha isso um bom recurso, é um bom recurso, faz muitas coisas, e depois de um tempo começa a perceber que isso é um pouco disfuncional para algumas coisas. Isso. Então, esse estado, que é uma coisa bacana, pode se transformar numa coisa muito agradável, que é disfuncional para a pessoa, e aí ela vai perceber que junto desse estado bacana, se atua da situação, tem um over. E aí pode ser que encaixe. Eu tenho um over, tem muitas perdas na minha família, eu nunca tinha pensado nisso, mas quando eu falo disso, algo faz sentido aqui dentro. Não é fora de mim. Faz sentido. Então as pessoas perdem muito. Fica assim, a constelação que você falou. Não é assim. É como eu percebo isso, essa história. Então é tão comum as pessoas falarem assim. Então tem lá uma história da minha avó, assim, ela perdeu lá as coisas, o pai dela não veio, então, conta uma história. Aí você, tá bom, faz um contato um pouquinho assim. Como é que seria se você, em vez de contar essa história, lembra um pouquinho da sua mãe, que seja a mãe da mãe, lembra da sua mãe, como é que seria se a avó tivesse qualquer decorado de qualquer maneira, seja na imaginação. E a pessoa, de repente, fala assim, nossa, que estranho. Isso me traz uma emoção. Ou às vezes ela cai uma lágrima. Ou às vezes ela realmente entra num processo disso. Então, isso está dentro de mim. Então, para a Raquel não ficar sem nenhuma resposta, é muito provável que essas coisas se relacionem, mas é muito ruim fazer essa relação aqui. É legal descer para olhar em mim essa história, que é uma história comum, e sistemicamente pode ter alguma ligação, como ela é em mim. Vale dizer assim, encontrei com a Joana e ela me contou que fez uma constelação, ela tinha uma história muito parecida com a minha, não. Nem estou dizendo que é isso que a Raquel falou, aproveitando o que ela trouxe. Mas é a mesma coisa de dizer, né, Oswaldo, quando a gente diz assim, vamos pensar numa doença. Eu tenho, vamos dizer, eu estou contando da minha história de ansiedade, do meu histórico de ansiedade. Aí eu digo que eu fui numa constelação e descobri que conto o desfecho da minha constelação para alguém. E essa pessoa também tem ansiedade. Então ela vai dizer, será então que eu tenho ansiedade porque isso aí que você está me contando também aconteceu comigo. Eu preciso... Não tem nada a ver. É o meu sistema, é a minha história, é como eu me relaciono. Pode ser que as coisas sejam muito parecidas, às vezes até quase iguais, mas não vale a gente pegar essa relação de algo que aconteceu com um para o outro. Então é legal participar do processo, até para entender, até como um campo de informação melhor do que a caixinha. Só para ter, puxa, então em mim isso tem esse
Porque, na verdade, a gente não quer saber do problema, a gente quer saber de melhorar. Sim. Então, o processo da constelação, ele apresenta, se bem feito, tem que ser feito, ele apresenta um lugar onde você pode caminhar. Uhum. Né? E às vezes aquilo traz uma paz. Né? Traz a tal da paz que propicia enxergar, a gente volta tudo para aquele mesmo lugar que a gente estava falando. O estado de, O estado de atenção, atenção. não precisa ser atenção plena, mas um quantum de atenção boa, maior do que a não presença. Uhum. Está olhando para outro lugar. E vai ter, dentro de uma família, você ter trabalho, famílias, às vezes, você está falando com uma que veio fazer trabalho, aí, irmã, vem participar, e fala assim, nossa, vivi as mesmas coisas, isso para mim, isso não faz nenhum sentido que ela sinta isso. Uhum. Nem estou nem aí para essa história das perdas da minha avó, não faz sentido para mim. Então não adianta, não é o ter vivido, o ter a história transgeracional. É como a gente está ligado nisso. Interessante que no bando da família, né, no grupo da família, e a gente aqui eu estou transformando no bando, como se a gente fosse o que a gente é, nesse aspecto, um olha para isso, o outro não olha necessariamente do mesmo lado para outras coisas. Tem conexões outras. Porque a gente vem de dois sistemas familiares e, em alguns casos, eles até se eu trabalhei com pessoas que, dado momento da vida, descobriram que o pai, os avós eram parentes. De uma certa maneira, os pais eram parentes. Da mesma... Mas isso não é o comum. O comum é terem dois encontros, dois sistemas. Então, muitas vezes, uma filha está ligada mais em assuntos do lado, Cada um as histórias importantes, cada um está conectado com uma coisa. Interessante. muito, muito. Não tem mesmo, né? Como eu acho que eu sei que muita gente às vezes poderia achar que a gente fosse trazer algumas soluções, né? Tipo, eu tenho isso e o que pode ser isso, né? É um caminho muito interessante que é possível de se fazer. É que eu, por exemplo, não ousaria fazer um exercício que todo mundo gostaria. Porque eu vou ter que fazer um pedido que as pessoas talvez não atendam. Porque não é pegar aquele sintoma que a pessoa está impregnada na pessoa. Mas é muito natural você perceber que muitas vezes, se você, mesmo quem está assistindo, puder pensar em algo que, por exemplo, eu posso pensar na mesma coisa que você estava falando, tem uma ansiedade. Como é que eu percebo essa ansiedade? Ela sei lá, se eu colocar ela na minha frente, o cara do que ela tem? Será que ela tem alguma coisa? Será que ela... Como é que eu percebo quando eu estou... Isso é melhor do que dizer assim, entre em contato com a sua ansiedade, o que vai acontecer com você? Você vai ficar ansiosa e não vai ter muito como explicar. Mas se isso estivesse na sua frente, não é bom, é ruim, basicamente é ruim. O que é ruim? Como é que você percebe esse... E aí você poder trabalhar no sentido de pensar mesmo, de simplesmente poder dizer, eu vejo você, eu vejo todos que estão ligados e dou um lugar. Eu pertenço, todos pertencem. Isso vai resolver o sintoma? De jeito nenhum. Se isso fosse desse jeito, você nem estaria falando comigo, você estaria falando com o terceiro assessor para assuntos extraordinários, que estaria... Não sei aonde ele está em pandemia, não está em nenhum lugar, mas eu estaria, sei lá, não estaria trabalhando essa hora. Estou brincando. Mas isso, às vezes, a pessoa pode perceber, entendi. Se você olha, dá um lugar, olha, confronta, diferente pertencendo. Agora, o legal de fazer isso é fazer acompanhado. Porque eu posso ter uma questão de exclusão profunda dentro de mim e isso me dá um nó na minha cabeça. Por isso que eu não posso fazer nada aqui
como se fosse um exercício com as pessoas que eu não estou vendo, eu estou vendo só você. Sim, Seria um absurdo eu fazer isso. sim, com certeza. Mas a coisa vai um pouco nesse caminho, sabe? De poder dizer para a gente mesmo, independente do que a gente sinta, eu pertenço e todos fazem parte. Como se fosse um comprimidinho de AS que a gente pudesse tomar para fazer um cursinho. Aquele que é gostosinho, dá até para chupar assim, poder fazer gostosinho. Presidente, eu faço parte, todos fazem parte. Sabe? É um carinhozinho aqui pro coração. E tem pessoas que elas têm tanta sensação de exclusão perto delas, elas não vão conseguir fazer isso. Para a gente entender como não dá para fazer as coisas nessas caixinhas. Sim. Eu adoraria fazer sim. Assertivo. Sim. Não, de fato. Quem sabe um dia a gente faz um dia de workshop, mesmo que seja. Aí dá para fazer uma coisa que a gente trabalhe com 1, 2, 3 pessoas, aí sempre os outros aprendem. Estou sempre disponível para a gente pensar em coisas que aí eu estou vendo a pessoa, estou acompanhando a sua realidade também. Sim, sim. Mas o importante é pensar que tem 2 grandes aspectos. O sintoma traz uma informação, muitas vezes, que ela está relacionada com essas coisas de inclusão e exclusão. E o sintoma tem às vezes, ela tem uma sabedoria, ou seja, ele traz outras informações que podem estar conectadas com algo da nossa história transgeracional ou algo da nossa história vivida, que a gente chama de biográfica, né? A história que a gente viveu. E uma terceira via, que é a ligação dessas 2 coisas. E o processo da constelação mostra isso com clareza. Mas aí tem que ser uma coisa feita individualmente. Sim, sim. Mas infelizmente, não tem outro jeito. Não. Mas olha que interessante, né? Desde que eu conheci a constelação, eu fico... uma das coisas que mexeu muito comigo é sobre o pós, né? O depois. Porque quando a gente busca ajuda, quando a gente busca uma ferramenta, seja ela qual for, né? Seja um médico, seja uma terapia, a gente vai pensando em algo que nos incomoda, né? Que nos inquieta. E a constelação, ela me trouxe um olhar de uma possibilidade de harmonizar o sistema, né? Então, assim, não é mais só sobre mim, né? Quando eu busco ajuda, não é mais só sobre mim. É sobre aquele que é atemporal. É aqueles que vieram antes de mim e aqueles que estão por vir, né? Então, que maravilhoso hoje nós temos, como você mesmo colocou, né? Quando a gente volta aí para a história e que todos nós aqui, de alguma maneira, temos um passado, né? Eu me lembro que uma vez eu ouvi uma pessoa dizer, se você tem origem europeia, em algum momento aí teve um sangue perpetrador no seu sistema, né? Que assim, passou alguma coisa, aconteceu aí atrás, né? E assim como os negros com a escravidão, assim como os índios e assim como tantas outras coisas. Então, é um mar de informações, né, que chega até nós, e aí histórias de vitórias e de fracasso, de dores, de alegrias, a gente carrega tudo isso numa mochilinha, né, transgeracional. E chega pra gente num momento que a gente tem um recurso e que pode olhar para isso. E aí deixa de ser sobre nós e pode ser a possibilidade de harmonizar né, o sistema como um todo, né? Então, isso para mim, eu falo que isso realmente me ganhou, né? Porque olhar para minha filha, né? Para quem é mãe, para quem é pai, então se passa por uma situação e ainda sabe que pode olhar isso com carinho, resolver isso, para que fique mais leve para as próximas gerações, né? Eu acho que é um olhar empático. Sem dúvida. A gente olha para esse todo, né? E a possibilidade de harmonizar isso em volta da gente é muito legal. E essa é uma grande cenoura que você está fazendo. Porque se você está melhor, a sua filha, para ela, as coisas ficam mais leves. Uhum. Ela não precisa carregar a partir do momento que
você dá conta de algumas coisas, vai passando, né, nessa linha geracional, vai indo, porque as coisas não vão se resolvendo. Uhum. Que a gente não quer, porque a gente nem sabe. O processo da constelação, a questão do sistema, vai ajudar muito nisso. Você mostrou no início o livro da Alma, que tem os exercícios, e mostrou o livro da Gláucia também, né? Que é o Olhe e Veja Além. Olhe e Veja Além. Ele é interessante de ter, inclusive. Esse aqui é anotação. Eu ponho. Não, mas ele tem, inclusive book, tem um livro físico, e aí por trás está esse conceito da razão. Ela até vai fazer um workshop nesse sábado aí, sobre esse tema de novo, né? E entrar em contato com isso ajuda também as pessoas a entenderem que esses processos da família, eles têm um lugar onde isso faz sentido. E a gente um pouco perde a necessidade de carregar isso junto. Essa é uma coisa que dá para entender através da leitura do livro, entender por que essas coisas acontecem, e às vezes essas informações também ajudam a gente um pouco a se conectar menos com essas coisas. De uma forma interessante. Tem tantas coisas que a gente pode falar, né? Mas eu acho que a gente conseguiu dar pelo menos uma panorâmica aí, geral da história. E que estou disponível para falar outras vezes sobre esse tema, outros temas. Estou à disposição. Pode me convidar quando você quiser. Para quem quiser informações sobre esse workshop, é no Conexão Sistêmica? Que é sábado, é online ou é presencial, Oswaldo? Online. É online. O melhor que eu acho é mandar uma mensagem para a gente no WhatsApp da Conexão. É mais simples. Que é o 11 97088 4087. 11. Eu não escrevo porque eu não vou conseguir fazer isso aqui. Fazer cair. Vamos ver. Vai. Vamos ver se eu consigo. 011. É 11 97088 4087. 97088 4087. 4087. Pronto, pus aqui. Eu mesmo respondo isso e é legal, preço super baratinho, R$199, dá para pagar em 4, 5, 6 vezes, até em 12 vezes. Legal. 12 eu acho que não dá, porque ele fica pequeno, o PagSeguro não aceita, mas bem tranquilo. E tomar contato com esse recurso mesmo. Sim. É como a gente só não arruma algo que está desajustado que a gente nem sabe que está, né? Então, quanto mais a gente puder se olhar, se conhecer e olhar para a nossa história, mais chance da gente aliviar os nossos fardos, né? E aliviar para os que vêm também, né? Eu queria... E hora que você queira, uma coisa que a gente falou também, ficou um pouco pensando nas possibilidades, eu acho muito legal falar sobre esses mesmos sintomas no mundo das organizações. Porque a organização é um sistema vivo. Isso. E ele também tem os seus aspectos sintomáticos que são bastante interessantes. Fico disponível para a gente falar um pouco disso, dar uma conversa na live. Eu tenho o maior prazer de falar disso com você, para a tua audiência aí, para as meninas dos Laços de Mulheres. Você sabe de uma coisa para a gente fechar até? No último exercício que eu fiz com você, a gente fez online, uma daqueles que você fazia de segunda-feira ou terça-feira, eu não me lembro, e eu falei assim para você, foi alguma coisa, você falou, pensa em alguma coisa, eu falei, vou pensar no meu negócio. E aí eu falei para você, tive um insight assim sobre o meu projeto do Laços de Mulheres, e você olhou para mim e falou assim, cuidado, não é projeto. Não chame de projeto aquilo que já é um negócio. Eu não sei se você se lembra. E aí eu falei, caramba, é verdade, eu já tenho um negócio há quase 2 anos e eu continuo chamando de projeto. E fez toda a diferença. Veja só, né? Como é tomar consciência. Uma coisa tão simples, tão óbvia. Tomar consciência e você tomar na sua mão. Tomei mesmo. E mudou toda a trajetória. É aquilo que a gente tem que pegar e tem aquilo que a gente tem que soltar. A gente faz uma confusão. Solta o que tem que pegar e pega o que tem que soltar. Mas é humano isso. A gente, como ser humano, faz essa troca.
por ser bonzinho, por ser generoso, por ser humilde. Não deve, É natural. Mas tem que... deve, né? Carrega o que não deve e deixa para trás o que precisava ter carregado, né? Sabe, é bem essa expressão do soltar aquilo que não faz mais sentido. Mas aquilo que é a nossa vida, o nosso negócio, a gente tem que pegar. Feliz. Muito obrigada. Não iria esquecer desse momento, mas fico feliz que você tenha feito para você. E é por isso que queria te agradecer por hoje, pela sua presença, pela sua disponibilidade de estar aqui. E já vamos marcar, sim, para falar do organizacional. É um tema que eu gosto bastante, tem muito a ver com laços de mulheres, né? E com as mulheres com quem eu trabalho e que vivem, entre tantos papéis, o mundo, a mulher profissional, né? Aí no mercado de trabalho, indo inclusive para as lideranças, né? Existe um movimento grande aí de levar as mulheres para a liderança e eu quero muito cuidar dessas mulheres, né? Para que elas possam estar em presença, né? Exercendo o seu trabalho. Muito bom. Muitíssimo obrigada. Eu vou escrever para você. Tá bom. Para a gente, de repente, colocar essa live também lá no nosso canal do YouTube, para atingir mais mulheres, que elas também conheçam o seu trabalho. Muitíssimo obrigada por tudo. Um abraço. Prolifere. E obrigada a todos que tiveram Eu agradeço. né? Um beijo. Obrigada, viu? Tchau, boa noite. Super obrigado. Tchau, tchau.